Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções voltaram a estar no Médio Oriente e em especial no Mar Vermelho. Também tiveram na Suíça, em Davos, onde decorreu o Fórum Económico Mundial, em especial também para os diversos discursos dos banqueiros centrais, tanto deste lado como do outro lado do oceano. No Mar Vermelho, os ataques houthis sucederam-se, mantiveram-se, e a resposta a esses mesmos ataques também continuou por parte de forças estacionadas norte-americanas, que voltaram a atacar alvos houthis. Isso levou, uma vez mais, a um ressurgimento de receios de um alargamento do conflito a toda a área, conflito esse que felizmente ainda continua a não se alastrar e continua a ficar contido na faixa de Gaza. Do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, a Reserva Federal, os elementos da Reserva Federal, muitos deles voltaram uma vez mais a intervenções verbais, tentando continuar aquilo que têm vindo a fazer, ou seja, a convencer os mercados de que as expectativas de cortes de taxa de juros estão de facto um pouco exageradas e com, nomeadamente, Rafael Bostic a continuar a colocar em causa se o caminho para os 2% da inflação, a tal meta da Reserva Federal, poderá ser conseguido ou não este ano, e a levar ou a puxar, a empurrar, digamos assim, um possível corte de taxa de juros só lá mais para o terceiro trimestre deste ano. Deste lado do oceano foi os elementos do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu que também fizeram esse trabalho e estiveram quase todos eles em Davos, exatamente aproveitando o palco que foi o Fórum Económico Mundial para apontar o dedo aos mercados, dizendo que inclusive o que os mercados, ao descontarem fortes cortes de taxa de juros e ao colocarem as condições financeiras a baixar, ou seja, levando também a diminuir, digamos, o caminho de desinflação, tornando mais difícil dessa forma para o Banco Central Europeu cortar taxas na medida em que a inflação aí poderá voltar a ser suportada exatamente pelas condições que o próprio mercado está a criar. Isto foi também bastante espelhado nas minutas do Banco Central Europeu que foram divulgadas esta semana, minutas essas que, uma vez mais, sublinharam o que já os banqueiros centrais tinham referido anteriormente, ou seja, que não houve discussão de cortes de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu na última reunião e que estão todos digamos, convencidos de que, de facto, o próximo movimento será um corte de taxa de juros, mas apenas quando estiverem convencidos de que a inflação está no caminho sustentado para a meta do Banco Central Europeu nos 2%. A nível de dados económicos durante esta semana, foi realmente uma semana bastante pobre em termos das grandes economias, ou seja, dos dois blocos, tanto a zona euro como nos Estados Unidos. Ainda assim, podemos, sublinho, o PIB na China, que mostrou um crescimento chinês nos 5,2%, ou seja, acima da tal meta do próprio governo chinês que apontava para os 5%. No entanto, os restantes indicadores de dezembro não foram assim tão brilhantes quanto isso, e continuando a levantar receios da capacidade de crescimento económico na própria China. Também tivemos a inflação no Reino Unido, que saiu acima do esperado, e ainda as vendas a retalho nos Estados Unidos e os dados do mercado de trabalho, nomeadamente os pedidos semanais de novos subsídios de desemprego, que continuaram, digamos, a reiterar a resiliência económica norte-americana. Isto, numa semana como estas, os mercados acabaram bastante divididos em termos de orientação dos preços. Ou seja, por exemplo, tivemos na Ásia
à exceção dos mercados no Japão, que tiveram a ajuda de um iene bastante fraco, os mercados caíram bastante, nomeadamente o Hang Seng de Hong Kong, que caiu esta semana quase 6%. Do outro lado tivemos nos mercados norte-americanos, em que realmente esta semana foi uma semana de ganhos. O S&P 500 acabou por terminar a semana num novo máximo recorde, num fecho recorde, e o Nasdaq foi o que mais se destacou durante esta semana, em que ganhou 2,2%, cerca de 2,2%, 2,3%. Na Europa, os mercados tendencialmente estiveram em perdas. O DAX caiu cerca de 1%, um pouco menos de 1%. Por cá, por Portugal, o PSI, digamos que esteve abaixo dos seus pares na Europa, caiu cerca de 3,5%, com a pressão feita pela EDP Renováveis, que caiu esta semana 7%, e a ajudar os mercados nacionais teve a CEMAPA, que terminou a ganhar cerca de 2,5%. No mercado cambial, de referir as perdas do franco suíço esta semana, depois de Thomas Jordan deixar aberta a hipótese de cortes de taxa de juros ou de vendas de francos suíços, compra de moeda estrangeira contra francos suíços, e ainda também as fortes perdas das divisas norueguesas e sueca. Também o iene continua em perdas consideráveis. Temos o dólar iene a voltar perto dos máximos de multianuais, ou seja, acabou aqui à volta dos 148, ainda longe dos tais 152 que eu acabei de referir, mas a caminho disso. E o euro-dólar voltou a terminar em queda, o dólar voltou a cair, voltou a ganhar esta semana, e mantendo, digamos, a tendência que já tem vindo a acontecer desde o começo deste ano. Nos mercados das commodities, tivemos mais uma vez o petróleo a negociar com alguma volatilidade, mas ainda assim terminou praticamente pouco alterado, entre os ganhos do Brent de 0,4% e os do WTI à volta de 1%. Do lado contrário, tivemos o ouro, perdeu esta semana 1%, com uma vez mais o dólar a ganhar, com uma vez mais as yields obrigacionistas a continuarem a subir e a pressionar, digamos, o metal amarelo. Para a próxima semana, é uma semana que vai ser de bancos centrais, essencialmente, é para aí que os mercados vão olhar, principalmente. Vamos ter também alguns dados importantes, alguns dados interessantes a nível macroeconómico, e ainda uma época de resultados nos Estados Unidos a voltar em força. Em termos de bancos centrais, obviamente que o mais importante, ou pelo menos o que atrai mais as atenções, acabará por ser o Banco Central Europeu, que manterá, obviamente, as taxas e as condições. Aliás, não pode ser de outra forma depois das várias intervenções que nós ouvimos durante a semana que passou. O Banco do Japão também não deverá sair, digamos, da sua política atual, a sua política monetária que se arrasta por anos, ou seja, uma política em que continua com taxas de juros de curto prazo negativas e o controle de taxa de juros, de curva de taxa de juros nos 10 anos, e não é suposto que isso vá acontecer de diferente esta semana, principalmente quando o Banco do Japão continua a avaliar o impacto do terremoto que aconteceu logo nos primeiros dias deste ano, e ainda com a inflação a cair e à espera dos tais contratos de trabalho em termos de crescimento salarial, para ver até que ponto é que poderá haver aqui assim, digamos, a tal inflação sustentada que ele tanto deseja. O Banco do Canadá também, depois dos dados de inflação um pouco acima do esperado, os últimos, também não deverá alterar a sua taxa de juros, a sua política monetária, mantendo a taxa de juros nos 5%, tal como o que vai acontecer com o Norges-Bank da Noruega, provavelmente, o que já não acontecerá provavelmente na Turquia, em que o Banco Central deverá voltar a subir a sua taxa de juros, se calhar pela última vez nos próximos meses, de 42,5% para 45%. A nível de dados macroeconómicos esta semana,
de realçar o PIB norte-americano do quarto trimestre, que deverá cair para os 2%, depois dos 4,9% mostrados no terceiro trimestre, e os dados do PIB, do PMI, principalmente para a zona euro, que têm vindo a demonstrar que assim a criar algum fundo e, portanto, os mercados à procura de algum crescimento nestes próximos números do crescimento da atividade económica privada. Por fim, temos de facto uma semana bastante forte a nível de resultados norte-americanos, com empresas que normalmente têm algum impacto no mercado e não só no preço dessas mesmas empresas. É o caso da Tesla, o caso da Netflix, da Intel e tantas outras. Portanto, espera-se por aqui também algum ruído, alguma volatilidade nos mercados, exatamente dada pela apresentação de resultados empresariais que vão suceder esta semana. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana e para a semana cá estarei com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!